Olá, pessoal! Estamos aqui hoje para entrevistar a escritora e linguista Conceição Evaristo. Conceição, muito obrigada por conversar com a gente hoje. Bom, eu já queria começar te perguntando, você tem um trabalho muito extenso sobre a escrevivência. Queria que você falasse um pouquinho sobre o que é esse termo, porque as pessoas não conhecem, e qual a importância dele no seu trabalho literário ao longo dos anos. Bom, falar sobre escrevivência, vou tentar falar de uma maneira mais rápida possível. Aliás, vai ser lançado em janeiro pela editora Palas a minha dissertação de mestrado, que eu terminei na PUC em 96, só agora que eu vou publicar, e ali eu já começo a trabalhar com o termo escrevivência. Naquele momento, o termo nasce a partir de poemas que eu estava lendo, em que o eu lírico não estava desligado do poeta, daquele que construiu o texto. Era como se o poeta desse essa voz, já construiu a voz do eu lírico, ele se via vendo, ele escrevia e eu fui fazendo esse jogo, né, essa aglutinação entre escrever e viver, e o texto é mesmo essa aglutinação de escrever e viver, e aí deu a palavra escrevivência. Mas o que precisa afirmar que não é só um jogo de palavras, entende? O que semantiza a escrevivência tem um dado histórico e um dado ancestral que semantiza essa ideia. O dado histórico ancestral é pensar as mulheres escravizadas dentro da Casa Grande e o verbo dessa mulher, a palavra dessas mulheres, elas estavam escritas também no processo de escravização na medida que elas tinham de contar história para ninaus da Casa Grande. Por isso também essa afirmativa, a nossa escrevivência não é para ninaus da Casa Grande, e sim para acordá-los dos seus sonos injustos. Ora, essa mulher em que a própria voz dela era do dono dela, então essa fala que cumpre uma função escravizada, a escrevivência surge como uma voz que liberta essa voz, né? E, ao mesmo tempo, uma voz que tenta apagar esse passado. E, ao mesmo tempo, uma voz que nasce dessa potência guardada, né? Desse verbo dessa mulher que era obrigada a contar as histórias. Então, pensar em escrevivência é pensar também nesse dado histórico e nesse dado ancestral, né? Essa voz que nos permite hoje a contar a nossa vivência, a contar a nossa história. E como você vê o olhar das suas escritas terem se tornado uma referência tão importante na literatura afro-brasileira? Olha, eu até diria mais, né? Eu até diria que a literatura afro-brasileira, essa voz nossa, que não é só a nossa voz, tem vários autores também aí hoje que escrevem, autores e autoras que escrevem a partir de uma perspectiva, a partir de uma experiência negra, sem necessariamente o texto estar em primeira pessoa, mas é o texto que traz uma história individual e uma história coletiva. Então, o que nós chamamos hoje de literatura afro-brasileira, que é um texto que nasce, né, a partir dessa perspectiva, dessa experiência histórica e dessa experiência ancestral dos povos africanos nascidos no Brasil e que geram uma descendência, são criações literárias que contaminam a literatura brasileira, né? São criações literárias dentro do sistema literário brasileiro e que tem esse lugar de criação, né? Essa experiência de criação a partir de uma realidade dos povos negros. Falando um pouquinho sobre essa importância, em 2018 você tentou a cadeira na ABL, né, na Academia Brasileira de Letras, mas levantou um debate sobre a diversidade dentro dela. Você acabou entrando na Academia Mineira de Letras depois, e hoje a gente tem a primeira mulher negra na Academia Brasileira de Letras. Você também
se tornou a primeira mulher negra na Academia Mineira, né? Qual a importância da gente ter mais diversidade nesses espaços e trazer essa voz para a academia? Olha, a importância é, primeiro, que se nós falamos de um povo diverso, né, tem todo esse elogio da diversidade brasileira, da diversidade de cultura, da diversidade étnica. Então, casas que representam o discurso literário, e talvez o discurso literário seja o discurso que mais traz uma identificação da nação, é preciso que os representantes desses discursos literários estejam presentes nesses lugares que representam a literatura brasileira. Então, quanto mais pessoas que trazem essa experiência dos povos africanos e seus descendentes, pessoas que trazem essa experiência das culturas indígenas, como o Ailton Krenak, que está na Academia Mineira de Letras, né? Está na Academia Brasileira de Letras. Então, quanto mais amplo for essa representação, mais ampla também é a possibilidade dessas casas representarem realmente a diversidade da literatura brasileira. Para a gente finalizar, se você pudesse indicar 3 livros de autores que não são você, livros brasileiros, quais eles seriam? Eu sempre indico A Cor da Ternura, de Geni Guimarães. Gosto muito de O Avesso da Pele. O Avesso da Pele, e indicaria o último livro de Eliana Alves Cruz, que é Veridiana. Tá ótimo. Muito obrigada pela entrevista. Foi um prazer conversar com você. Obrigada. Para ficar por dentro de outros conteúdos de entretenimento, basta seguir o nosso canal no YouTube e o @metrópolisfan no Instagram. Até mais!